Olá pessoal, meu nome é Tatiane, eu vou fazer a correção da parte de língua portuguesa do simulado Enem do Colégio Antares. Na questão 91, nós tínhamos aí dois trechos de poesia que o exercício pedia que vocês fizessem uma comparação quanto à temática, ao que havia de proximidade entre elas. Então, olhando aqui, nós temos duas partes de comparações bem explícitas, onde a mulher ela é metaforizada pela natureza. Então, dai-me essa folha cheirosa que treme no seio teu. Não quero amar senão a natureza quando ela se abre como uma flor e suas corolas à madrugada. Eu não quero amar senão a mulher. Então, a alternativa A era que contemplava essa comparação, mostrando que a sensualidade da mulher estava metaforizada, estava aproximada dos elementos da natureza. Na questão 92, nós tínhamos também uma poesia do Álvares de Azevedo, segunda geração romântica de poesia brasileira, e pedia-se qual era o fenômeno recorrente da estética romântica dentro dessa poesia. Imaginando que ele faz parte da segunda geração ultrarromântica, há essa preocupação em se falar do eu. Então nós temos aí: minha alma tenebrosa se entristece, é muda como uma sala mortuária. Então a função, a característica romântica presente nessa poesia está contemplada na alternativa B, demarcar sua individualidade, expressando o seu estado de espírito. Na questão 93, nós temos um texto em que vai se falar sobre a questão do jovem, né? Os jovens de 16, 17 anos que tiram o título, têm a chance de votar, mas acabam não tendo a responsabilidade, não tem essa vontade de votar. E o texto, o autor acaba discutindo alguns motivos que levam os jovens a não quererem votar. A principal afirmação que o texto traz está aqui. Há uma ideologia espalhada no ar que se denomina pós-modernismo, onde se cultiva muito o individualismo em vez das preocupações coletivas e sociais. Então, se os jovens estão preocupados com o indivíduo, eles não terão a preocupação em votar para o coletivo, estabelecer essa preocupação coletiva. Então, a alternativa C traz esse fragmento de texto justamente para marcar o principal argumento, a principal explicação para que os jovens não tenham essa vontade de votar. Na questão 94, ainda sobre o mesmo texto, nós temos um depoimento de um estudante que diz estar interessado em votar, só que ele acabou perdendo o prazo para tirar o título. Então ele fala aqui: o estudante de 17 anos lamentou ter perdido o prazo para tirar o título de eleitor para poder votar no próximo domingo. Ele se definiu motivado, os candidatos todos despertam interesse, mas muitos prometem e não fazem nada. E a questão perguntava justamente porque o exemplo desse rapaz reforçava o discurso de que os jovens não têm o interesse em votar. Então a alternativa A justifica exatamente o descuido, a falta de responsabilidade e comprometimento do jovem ao votar. Quer dizer que gostaria de votar para ajudar sua cidade, porém deixou de observar o prazo de inscrição eleitoral. Então, até que ponto ele estava comprometido com a ação de votar. Na questão 95, nós temos uma poesia do Castro Alves, que é na terceira geração da lírica romântica, o Castro Alves, o poeta dos escravos, aquele que defendia a questão da escravidão, da melhora do negro. E o exercício pedia que nesse fragmento, A Cruz da Estrada, observa-se um traço marcante da poesia romântica, que é: se vocês prestassem atenção, todas as alternativas são temáticas presentes nas poesias românticas. Então a interpretação da poesia destacada na questão tinha que ser meticulosa, tinha que ser preocupada. Então nós tínhamos o envolvimento subjetivo dos elementos da natureza. Nós temos aí sertão, selvas, vagalume, flores. Ele vai falando sobre o caminheiro, sobre aquele que vê o escravo morto, aquele que observa o escravo conquistar a liberdade após a morte, associando à natureza. Na questão 96, nós temos um texto mais filosófico, um texto que trabalha um pouco da questão mesmo da autoajuda, em que ele fala se
o autor tem uma preocupação em retratar com o seu leitor a questão se ele tem o equilíbrio da mente. Então, assim como nós temos a preocupação com o ecossistema, com a parte biológica, se nós nos preocupamos com o equilíbrio da mente. Então, nós temos aí, examina a mente, está despoluída de ambições desmedidas, preguiça intelectual e intenções inconfessáveis. Teu humor intoxica-se de raiva e arrogância, onde as flores do bem-querer, os pássaros pousados no olhar, as águas cristalinas das palavras. Então ele vai querendo estabelecer esse paralelo, mostrando para o leitor que ele pode sim, a partir da sua conduta simples, tranquila, passiva, se relacionar em um ambiente conturbado, mesmo com pessoas tão diferentes. Então a questão pedia assim: a leitura atenta do texto permite depreender que o pressuposto defendido pelo autor é que, se é pressuposto, é sinal que nós não temos a alternativa, o conteúdo explícito no texto. Então, era a alternativa B. O ser humano também deve buscar o equilíbrio existencial, assim como nos preocupamos com questões políticas, com questões econômicas, nós temos que nos preocuparmos com a questão existencial. Na questão 97, nós temos um texto em que há discussão entre dois grandes teóricos, né, o Rousseau e o Thomas Hobbes. E o autor vai traçando um paralelo entre a teoria dos dois grandes filósofos. Ora, ele ressalva a teoria do Rousseau e ora ele explica do Thomas Hobbes. Só que uma leitura cuidadosa dá para perceber que o autor ele não toma uma posição direta de qual filósofo ele tem uma proximidade maior. A primeira questão em relação ao texto é de ordem gramatical. Pergunta assim: se ambos consideram o homem primitivo vivendo num estado selvagem, passando a vida em sociedade mediante um pacto comum a todos, exatamente como se cria uma sociedade civil ou comercial. E a questão pede o valor semântico do conectivo se. O conectivo se, já automaticamente as pessoas pensam, os alunos pensam que o se é sempre condicional. Só que nesse caso o se não está associado à condição, ele está associado à concessão, à quebra de expectativa. Então, ora eles estão próximos quanto à ideia e ora eles se separam. Então, a alternativa E é a correta, porque o se poderia ser substituído pelo embora. Na questão de número 98, ainda sobre o mesmo texto, já há uma preocupação se o candidato, se o aluno entendeu o gênero textual. Vocês devem ter percebido que é uma dissertação, porque é uma argumentação e do tipo objetiva, porque não há o trabalho com um sentimento, com uma análise metaforizada, um trabalho com a linguagem. Então, é uma dissertação do tipo objetiva, porque o autor expõe ideias sem posicionar-se contra ou a favor em relação a elas. Ele estabelece ora defendendo o Rousseau, ora defendendo o Thomas Hobbes e deixa para o leitor a conclusão que ele melhor se identificar. Na questão 99, nós temos um texto aí do Jorge Amado que estabelece um diálogo entre dois negros, dois descendentes aí da escravidão, e numa linguagem bem simples, uma linguagem bem coloquial, bem despojada, como o contexto exige. E a questão pede assim: o texto encontra-se repleto de expressões próprias do padrão coloquial. A passagem que apresenta inadequação ao padrão culto da língua quanto à concordância verbal. Então, teria que se preocupar com o tipo de concordância que o verbo estabelecesse ali com o sujeito na oração. A única que tem um problema quanto à concordância é a alternativa D. Para os ricos ficar tudo pobre. Então, nós temos o sujeito no plural e o verbo permaneceu no singular. Na questão 100, nós temos um texto que vai falar do progresso à bioética, uma questão, se parte de uma preocupação do como a sociedade se comporta perante os diferentes conhecimentos, perante os avanços tecnológicos. Então, nós temos como principal ideia esta aqui que está destacada: o sentimento geral é o de que estamos podendo demais, tornando decisivo não a transgressão, mas o estabelecimento de limites sobre o que podemos fazer com nossas tecnologias. Então, nós temos a tecnologia cada vez mais avançada, porém nós não aprendemos a controlar aquilo que nós criamos. O exercício pedia assim: ao afirmar que a emergência do termo bioética refere-se a uma mudança profunda no modo
Como a cultura ocidental pensa seu próprio futuro, o autor do texto reporta-se ao fato de a bioética reformular os parâmetros do pensamento ético ocidental sobre a vida. Então, até que ponto nós podemos e nós devemos utilizar a tecnologia? Em qual momento é válida a tecnologia? Então, a alternativa D é a correta. Na questão 101, nós temos uma poesia do Carlos Drummond, uma poesia que ele está na fase voltada mais para a questão social, em que ele diz que ele está preocupado com a luta do presente. O momento presente, o tempo presente, o que acontece de fato no momento em que ele está vivendo. E o exercício pedia assim, dos versos abaixo, que expressa claramente o desejo de solidariedade do poeta com o mundo presente. Então, se é solidariedade, ele precisa estar próximo do outro. Então, isso contempla a alternativa C. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Vamos de mãos dadas mostra essa união, e o verbo afastemos marca o plural, marca a proximidade do eu lírico com o leitor, com o grupo. Então, aqui na questão 102, nós temos um texto do Veríssimo que vai falar sobre a questão da lei do Aldo Rebelo, da tentativa do Aldo Rebelo, com um projeto de lei, de proibir o uso de palavras do inglês na língua portuguesa. E ele parte da discussão linguística e amplia para uma discussão política, uma questão de expansão mesmo, de domínio dos Estados Unidos sobre a nossa cultura e outras culturas também. Então, a questão 102 pede assim, sobre o texto de Veríssimo, é correto afirmar que a alternativa é a que melhor explica o texto, coloca a questão da invasão linguística no contexto da dominação cultural e entende que ambas não têm tido a atenção que mereceriam. Então, tanto a questão linguística quanto a questão cultural, a questão política, devem ser ampliadas, devem ser discutidas, não simplesmente polemizadas. Na questão 103, ainda sobre o mesmo texto, a questão pede o seguinte, a leitura atenta do texto permite depreender que, o depreender que leva o leitor, leva o estudante a pensar sobre o texto, a compreender, levar a um nível de interpretação diferente. A alternativa E é aquela que contempla melhor aquilo que o exercício queria. Então, o preconceito linguístico é um meio do qual dispõe uma nação para impor-se política e culturalmente. Então, parte de uma questão linguística e há uma invasão cultural, há uma questão política por trás. Na questão 104, há um texto que fala sobre o evento de literatura em Paraty, o chamado Flip, e há uma discussão entre dois públicos que têm comportamentos completamente diferentes em relação ao evento. Nós temos os apocalípticos e os integrados. Os apocalípticos são aqueles, segundo o texto, que veem no evento uma questão mais comercial, uma questão que envolve muito dinheiro, que envolve mais um comércio do que propriamente o trabalho com a literatura. Enquanto que os integrados já defendem uma ideia de que tem que se aproveitar o evento, tem que se aproveitar o lugar, todo o evento cultural, toda a cidade cultural. Então, na questão 104, pede-se assim, segundo o autor, qual é a crítica a Flip feita pelos escritores que assumem a perspectiva apocalíptica? Então, a alternativa A é a que define melhor a subordinação da produção literária e de sua divulgação na Flip aos interesses comerciais das grandes editoras. Então, o evento é mais voltado para a questão econômica do que para a questão cultural. Na questão 105, nós temos dois trechos que precisam ser lidos com bastante cuidado para acertar a questão. Então, nós temos aqui, esse movimento cresceu nos anos 60 e 70 com a intensificação da Guerra Fria. E o finalzinho, último trecho da última frase, pelo déjà vu, a batalha entre Ocidente e Oriente encarnada nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Por quê? O exercício pedia a semelhança causada pelo termo déjà vu. Então, qual é a relação que esse termo estabelece no texto? Era a alternativa D, entre as guerras do Iraque e Afeganistão e a Guerra Fria nas décadas de 1960 e 70. Na questão 106, nós tínhamos uma crônica
intitulada As Voltas do Meu Coração, e havia uma preocupação com o foco narrativo, com o tipo de narração dentro da crônica. Então, pegando o primeiro parágrafo, nós já acertaríamos a questão. Que noite horrível, a pior da minha vida. Penso, repenso, choro, grito, urro, estapeio o travesseiro e começo tudo de novo. Tenho que fazer uma escolha que só depende de mim. Alfredo e Bob me querem, dizem que me amam, acho que só gostam de mim. Então nós temos aí uma análise subjetiva, porque é uma narradora voltada para si, voltada para a sua questão sentimental, para a sua indecisão quanto ao pretendente. Então a alternativa C era que contemplava o exercício. Subjetivas, uma vez que as percepções dizem respeito ao olhar da narradora, que demonstra indecisão diante da sua opinião sobre cada um dos pretendentes. Na questão 107, nós temos então uma professora travando um diálogo com seus alunos sobre a questão da utilidade dos animais. Então ela começa o texto falando para os seus alunos da importância de amar, de proteger, de cuidar dos animais. Ao longo do diálogo, ela vai dizendo que, na verdade, essa importância dos animais é mais voltada para o nosso uso do que, de fato, para a existência, para o cuidado, a proteção do animal. Então, a última fala do último aluno é a que causa o enunciado da questão. Entendi. A gente deve amar, respeitar, pelar e comer os animais e aproveitar bem o pelo, o couro e os ossos. Então, a última fala do garoto pode ser interpretada como irônica, pois nela ele afirma que o cuidado se dá somente para que eles sejam aproveitados tanto vivos quanto mortos. Então a alternativa C era correta. O aluno entende ironicamente o discurso da professora. Na questão 108, nós temos um texto que traz a problemática dos jovens por não conseguirem entrar no mercado de trabalho, a dificuldade que eles enfrentam para conseguir o tal chamado, o tal sonhado primeiro emprego. A questão pedia assim: o trecho do texto que revela uma opinião é: a única alternativa que traz uma opinião e não uma informação, um fato apresentado pelo texto é a alternativa A. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, ou seja, é contribuição do autor para o texto, para o assunto. Na questão 109, nós temos aí uma campanha cujo título é Cachorro não é brinquedo, sente fome, frio e medo. E a questão trazia algumas afirmações que vocês deveriam dizer se estariam corretas ou não. Então nós temos como corretas as alternativas 1, 4 e 5. A 2 está incorreta porque tanto fome quanto frio e medo são substantivos nesse enunciado e não adjetivo e advérbio como a afirmação traz. E no exercício 3, o anúncio promove a ideia de que os bichos de estimação devem ser bem cuidados. Para tanto, enfatiza essa ideia substantivando o adjetivo brinquedo e, ao contrário, ele adjetiva o substantivo brinquedo. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Na questão 110, nós temos aí um poema-canção todo trabalhado na questão da condição, da hipótese de que algo possa ser concretizado caso o eu lírico e sua amada estabeleçam o que o eu lírico propõe. Então o exercício pede a afirmativa incorreta, que era a afirmativa D. As formas verbais vier, der, sair, for e quiser estão no modo indicativo e não é o correto, é o modo subjuntivo porque é o modo da hipótese, do talvez, da dúvida, que está expresso, está explicado corretamente na alternativa A. Na questão 111, nós temos um trecho do Diário de Anne Frank, um famoso livro, em que há uma preocupação em interpretá-lo quanto ao gênero. Sendo um diário, nós temos então uma preocupação com o tipo de narrador e o tipo de abordagem na escrita do texto. Então a alternativa D é aquela que explica adequadamente o gênero. Então o texto corresponde ao gênero diário, pois registra os acontecimentos da vida da narradora, apresenta o foco narrativo em primeira pessoa e as impressões pessoais da jovem diante da cena explorada. Para isso serve o diário, um texto, um gênero textual mais voltado para o indivíduo, para a questão pessoal. Na questão 112 nós temos uma charge, cuja temática é a Bolsa Família, é a tão polêmica
tão polêmico projeto do Bolsa Família. Então nós temos um homem que está indo até a urna eletrônica votar, todo sendo manipulado como um brinquedo de fantoche. Então a questão 112 pede a interpretação correta da charge, e a interpretação seria da alternativa C. A imagem faz referência a um boneco de fantoche que, movido por uma ajuda assistencialista, deixa-se manipular no momento do voto. Então, com a preocupação em prestar assistência e não resolver o problema, o homem se levou a ser manipulado. Na questão 113, nós teremos uma questão voltada também para a questão gramatical, para a questão da relação entre duas orações, entre orações adverbiais. Então nós temos aí, nisso que dá ir em festa de bacana, foi comer os salgadinhos do chão e quebrei os dentes, meu colar de pérolas. Então tinha que se perceber a relação entre fui comer os salgadinhos do chão e quebrei os dentes. Nós temos uma conjunção que é o e, ligando essas duas orações, e normalmente nós achamos que o e é aditivo, porém nesse caso ele estabelece a relação de causa e consequência, que contempla na alternativa B. Porque comi os salgadinhos do chão, quebrei os dentes. Na questão 114, nós temos um texto que fala da contribuição da Petrobras, né, no incentivo ao cinema brasileiro. E a última frase é a que marca, é aquela que pede o enunciado da questão. Então nós temos, e você tem um papel muito importante nessa história. Toda vez que abastecer em um posto BR, estará contribuindo também para o cinema brasileiro rodar cada vez mais. Então tinha que se analisar o tipo de linguagem do texto. E a linguagem, embora objetiva, traz o termo rodar no sentido conotativo, no sentido figurado. Então ele pode ser reproduzido o filme várias vezes, como ele pode também ser mais valorizado no cenário, portanto, alternativa A. Então, a questão 115 traz o texto A Arte de Ser Feliz, da Cecília Meirelles, uma autora voltada mais para o íntimo, mais subjetiva, e vai falar sobre a questão do saber olhar, do saber enxergar, o como ser feliz. O último trecho do texto é aquele que trabalha com o enunciado direto da questão. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Então, a questão pedia o que, segundo o autor, é a arte de ser feliz, e a alternativa C é a que melhor define. Consiste em encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Então, ao observar a janela, ao observar os elementos que estão diante de sua janela, ela consegue ser feliz, ela consegue encontrar a felicidade. A questão 116 também é sobre o mesmo texto, sobre o mesmo trecho, só que já pede uma interpretação da expressão aprender a olhar. Nesse sentido, aprender a olhar é saber descobrir o que há diante de sua janela, porque não é simplesmente observar o que está diante da sua janela, é saber descobrir o que há, é saber encontrar a felicidade naquilo que enxerga, portanto, alternativa B. Na questão 117, nós temos uma tirinha da Mafalda, que em diálogo com seu pai estabelece a seguinte questão. Posso saber o que você está fazendo aí? Sou a liberdade. A liberdade sabe como você vai ficar se cair daí e essa lâmpada quebrar? Sei, como a liberdade. E o exercício pedia a interpretação da tirinha, a interpretação correta da tirinha, e era a alternativa E. Ao responder à pergunta do pai, Mafalda expressa uma crítica à situação da liberdade na sociedade. Então ela começa querendo imitar a Estátua da Liberdade e termina no último quadrinho fazendo uma crítica à condição, à situação da liberdade na nossa sociedade. Na questão 118, nós temos um soneto do Vinícius de Moraes e o título do soneto é extremamente sugestivo. Soneto de contrição. Nós temos aí no vocabulário da questão que contrição é uma espécie de arrependimento pelas próprias culpas ou pecados. E o exercício pedia uma interpretação das duas últimas estrofes. Então, que tipo de relação há entre o eu lírico e a mulher amada? É a relação de submissão. Alternativa A.
Na questão 119, ainda sobre o mesmo soneto do Vinícius de Moraes, se pede que tipo de sentimento em relação ao amor o eu lírico expressa nos dois últimos versos. Então, nós temos lá, menos seria eterno em sua vida. Então, ele tem medo de perder a amada, ele tem medo que esse sentimento suma. Então, na questão 119, a correta é a alternativa E, que representa o medo, aquele sentimento, o estado de espírito que o eu lírico se encontrava diante de sua amada. Na questão 120, nós temos um texto que vai falar sobre a importância da arquitetura, o que a arquitetura moderna traz de inovação para a sociedade, que poderia melhorar a relação do homem com a arquitetura moderna. E o exercício enunciado pediu o seguinte: a relação emocional entre homem e bloco cinza demonstra que a alternativa E é a alternativa correta. A arquitetura moderna possibilitaria a otimização sensorial de suas construções, porque o bloco cinza, ele não deixa com que o homem se enxergue sentimentalmente ao lugar. Então, uma arquitetura moderna aproximaria o sentimento, o sentido do homem dentro do ambiente, dentro da construção. E nós ficamos por aqui, acabando então a parte de língua portuguesa do correção do simulado do Enem do Colégio Antares.